Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje, nessa terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Eu queria, de antemão, agradecer a todos que rezaram, ao pessoal que mandou mensagem, a Rafa, Yuri e João, para a minha recuperação. Agradeço muito, hoje estou bem melhor da dengue, E agradeço a todos que intercederam por isso. Então hoje eu estou bem mais disposto para fazer aí a nossa meditação. E no dia de hoje, Jesus dá uma continuidade direta ao tema de ontem, Se ontem Jesus falava de maneira bem clara ao nosso coração que aquele coração que está muito fechado não deseja converter-se, abandonar o pecado, mas deseja fazer meio que uma quimera, uma mistura de uma vida antiga, pregressa, cheia de paixões desordenadas e a fé, essa pessoa não será convencida por nenhuma espécie de sinal. Mesmo que o céu se rasgue, que anjos desçam, Não adianta fazer sinal. Não adianta e também não é muito bem-vindo, porque pessoas assim acabam assentando em seu egoísmo e desejando um Deus para si, e não a si mesmos para Deus. Portanto, isso é um equívoco para a fé. Quando eu saio de mim mesmo para agradar à vontade de Deus, aí eu saio da minha maldade, aí eu saio do meu pecado, aí eu saio do meu egoísmo, eu saio do meu lugar assentado sobre a desordem provocada pelo pecado. Mas quando eu quero o contrário, eu quero sinais que me convençam, sinais que de fora, trazem um capricho para a minha vontade, que a minha vontade sempre é má, apaixonada, concupiscente. Então eu estou querendo rebaixar a condição que me leva à conversão. Eu estou querendo rebaixar Deus. Eu estou querendo rebaixar a graça. Eu estou querendo rebaixar o amor. E veja como isso é contraproducente, Eu tenho que ascender, eu tenho que buscar, eu tenho que elevar o meu coração a Deus. E não pegar o coração de Deus e forçosamente rebaixá-lo, Pedindo a Deus, faça tal sinal em minha vida, faça tal cura, me dê tal presente, conforme a minha vontade. Por quê? Geralmente quem assim pede não deseja conversão. Quer permanecer de alguma maneira pecando ainda, seja pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela luxúria, que é um dos pecados mais comuns hoje, incitados pelo demônio em nosso coração e no qual tantas pessoas são viciadas, mas também a preguiça, a gula, a bebedeira, a vaidade, os ciúmes, a inveja, tudo isso, meus irmãos, é prisão. Então Jesus deseja nos libertar de tais prisões e convencer isso por meio de sinais aleatórios não acontece. O sinal para a fé é toda a revelação que Deus mostrou a nós por meio dos profetas, da história do povo de Deus e também o cume dessa história na salvação promovida por Jesus, ou seja, por meio da sua morte, da sua paixão e da sua ressurreição. E por meio dos sinais que autenticam isso e atualizam isso em nossa vida cotidianamente. A Eucaristia, a confissão, os sacramentos que lavam os nossos pecados, como o batismo e a unção dos enfermos, e aqueles que nos promovem uma vocação santificante, a ordem ou o matrimônio. E, por meio disso, por meio de uma vivência vocacional intensa em nosso coração, a gente consegue então sair de nós mesmos, do lago de desesperança, para ir ao encontro de Deus. Bom, se ontem foi esta a mensagem, hoje Jesus fala de maneira bem particular àqueles que já começaram a arrumar nessa fé, a perceber que precisarão de uma conversão, precisarão de uma mudança, precisarão de uma vida nova, Já não querem realmente misturar-se com aquele desleixo, dos pecadores que querem continuar pecando, mas que muitas vezes têm um entendimento tardo. E lembre-se, a fé provocará o nosso entendimento, a nossa inteligência, a nossa razão, para iluminar essa razão para a verdade que desconhecemos. Então essa é uma das primeiras coisas que acontece na fé. Então muitas vezes
falta-nos o saber, mas Jesus está ali para iluminar. E aí, quando tivermos isso robusto, um bom entendimento, um bom conhecimento do próprio Senhor, que é a sabedoria, então nós podemos arrastar a nossa vontade para lá. Essa vontade, então, desaprega-se das paixões e coloca-se na boa vontade do que Deus deseja para todos os homens. Mas os apóstolos perceberam, rapaz, a gente tem muito que aprender. Então Jesus mostra aqui o que decepcionaria o Senhor na nossa vida de fé. Então, eu tenho certeza que eu e você desejamos sim ser uma pessoa para Deus, ser para Ele, ser bom para Ele. A gente deseja sim sair do nosso egoísmo para ir ao encontro da bem-aventurança, da graça, do amor, não é verdade? A gente deseja conversão, desejamos abandonar os pecados, né? Então quem estiver vivo aí, levanta a mão. Nós queremos isso, não é verdade? Mas depois dessa vivência, depois que entrarmos na barca de Jesus, depois que batizamos, depois que estamos então já na vida sacramental, procurando essa santificação, será que a nossa fé hoje, agradaria a Jesus? Essa é a pergunta que a meditação deve responder. Então meditemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. E vos pedimos a graça, Senhor, de cada vez conhecê-lo mais. E por meio desse Evangelho, dai-nos, Senhor, a conhecer como anda o nosso coração, se vos agradamos ou não. Mas se não é do vosso agrado o que hoje temos praticado por fé, dai-nos a graça, Senhor Jesus, de mudar. Pela graça do Teu Espírito, que nos faça convencidos e desejosos da verdadeira conversão. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao glorioso São José, rogai por nós. Hoje, então, estamos em Marcos 8, versículos de 14 a 21. E assim diz a palavra. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 homens? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Bom, tá vendo aqui que Jesus dá uma puxada de orelha e mostra uma decepção, para com os discípulos. E talvez uma decepção que perpassa um pouco o que nós vivemos hoje também. Jesus fala sobre um fermento dos fariseus, um fermento de Herodes. Que fermento é esse, Lembre-se que fermento não é a massa do bolo, não é a massa do pão, mas é algo que leveda, altera a composição de ambos, ou seja, cresce dentro da massa, fazendo-a dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, mas não necessariamente mudar sua constituição. Então, fermento é aquele que incha. Aí você vai pensando em incha, vai gerar então vaidade, orgulho, fechamento em si mesmo, soberba da vida. Também pode-se dizer que Lúcifer lançou no coração dos nossos primeiros pais um grande fermento a levedar ali orgulho. Lembra-se da frase? Sereis como deuses? Pois bem, sereis grandes como deuses, sois belos, sois fortes, podem decidir sobre a vossa vida assim, assado. Pois bem, esse tipo de fermento, meus irmãos,
É muito comum. São João já nos alertou que o homem, depois da queda, ele fica suscetível às 3 concupisções existentes, como a gente sempre tem falado aqui nesse canal. Então, não é surpreendente a presença desse fermento. Mas se ele nos faz inchar, né? Se a gente leva consigo, se a gente dá condições para que ele venha levedar, então cresce em nós a corrupção. E aí vocês pensam assim, meu Deus, mas por que que isso estava presente ali naqueles homens? Né? Por quê? Então, vamos meditar sobre isso. Vejam que no primeiro versículo se diz assim, ó, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Bom, quando a gente adere à fé, né, entramos na barca, professamos a nossa fé, fé que a igreja nos deu por meio dos pregadores, por meio da revelação da palavra, por meio do Espírito Santo, quando a gente entra, se converte, adere, passa a professar diante dos homens, diante da família, de todos, né, o que é a nossa fé, quando isso acontece, a gente leva providências para isso, não é? Então a gente leva a nossa vontade, a gente leva os nossos dias, nossa escolha, nossa vocação, nossa família, nossos afetos, nossa memória, nossa adoração, nosso louvor, a gente leva tudo isso, né? Então, dentre as providências que a fé dá, a gente tem a oportunidade de mover os nossos 3 bens para ela. Quais são os bens que o homem realmente tem? Tem o bem do seu corpo, né? Que é seu para esta vida terrena e para a futura, onde na eternidade todos teremos uma condição ressuscitada de alma e de corpo, né? Então, o corpo, né, é um presente aí de Deus para a sua vida. Temos também o bem da vontade, não? Existe então a vontade do homem, o livre-arbítrio, com o qual ele pode decidir, por exemplo, aderir à fé, né? Então o homem é dotado de vontade, é uma capacidade imensa de sua alma, né? Assim como a inteligência. Outra coisa que o homem tem, além do corpo e além da vontade, é também seus bens materiais. Então, o homem também tem bens materiais, graças à providência de Deus, né? Graças à providência do trabalho, nós temos diversos bens. Então, o homem, quando adere à fé, quando ele sobe na barca, ele deseja então mover esses bens para Deus, para que eles não se tornem seu próprio Deus, né? Então, se os bens materiais se tornarem meu Deus, eu não entro na barca. Se o meu corpo tornasse o meu Deus, eu também não entro na barca. E se também a minha vontade tornasse meu Deus, eu geralmente vou colocá-la nas paixões, pela minha falta de robustecer na inteligência, do que colocá-la em Deus. Então eu não entro na barca também, se eu ficar idolatrando a minha vontade. Mas então, reconhecendo a superioridade de Deus, reconhecendo os sinais verdadeiros, que é a ressurreição, né? Que é a paixão de Cristo, que é o testemunho do seu amor sacramental, eucarístico e tudo mais, se eu não reconhecer isso, eu não disponho os meus bens para Ele. Mas se eu reconhecer, eu disponho sim os meus bens todos para Ele. Esses bens todos que eu falei para vocês, né? Corpo, vontade e bens materiais. E aí eles subiram na barca, carregando apenas um pão. Mas eles não estavam realmente carregando apenas um pão. Eles estavam ali dotados de vontade, de liberdade, né? Eles estavam voltados ali, eles abandonaram tudo, vocês lembram? Deixaram as redes, né? Deixaram a família, deixaram a profissão antiga, eles acreditavam naquilo. Só que o que eles achavam que era mais importante era aquilo que levedava e fermentava o coração de Herodes e o coração dos fariseus. Que o que era mais importante era o físico, era o bem material. Talvez a maior vergonha para os fariseus, para os mestres da lei, para os saduceus, seria quando Deus poderia contar com mais bens materiais, com maiores adornos, com maiores presentes materiais, mas eles poderiam afastar de Deus seus corações, suas escolhas, sua conduta de castidade,
sua conduta diante dos homens, sua conduta de misericórdia, entendeu? Então, naquela época corrente, esse fermento levedava muito a fé das pessoas, corrompia muitos, fazendo-os crer que o mais importante era dar a Deus apenas o físico, apenas o material. Por isso, quando eles olharam e perceberam que tinham carregado apenas um pão para entrar na barca com Jesus e ir para a outra margem, fugindo, saindo daquela ocasião do povo infiel que pedia para Jesus apenas sinais, eles olharam, meu Deus, trouxemos apenas um pão, e ficaram escandalizados. E Jesus alerta, Não, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, a fé não é isso. O que eu vos peço não é isso. Por acaso, tudo trata-se agora de pão? Meu Deus, Como se Jesus ficasse bem indignado na hora e falasse, olha, vocês não estavam comigo quando, diante de uma multidão de 5.000 homens com suas famílias, foram dados 5 pães e 2 peixes, e eu multipliquei para todos. Quanto que sobrou? Fazendo o homem recordar, que na oferta de sua vida, da sua escolha, da sua vontade, do seu amor, da sua oração, do seu tempo, existe uma multiplicidade que Deus gera. E aí eles falaram, 12 cestos, cheios. Esses 12 cestos são eles mesmos. Então eles já carregam a fé, os sinais verdadeiros realizados por Jesus. Tanto que eles transmitiram isso para nós por meio dessa escritura. Como é que nós saberíamos da multiplicação dos pães, senão os evangelistas dando para nós a conhecê-los? Não tem jeito, Então, eles eram cestos cheios. E aí, depois de novo, Jesus realizou um milagre semelhante, dividindo, então, ali, 7 pães para 4.000 pessoas, e sobraram 7 cestos cheios, ou seja, uma plenitude de cestos cheios, que faz remeter aos dons do Espírito Santo, faz remeter também ao fato de 7 ser o número perfeito, a missão contínua da igreja, Então, vejam, Jesus estava querendo dizer, vocês têm um coração duro? A fé não está entrando? Vocês não estão ouvindo? Não estão vendo? Não estão cheirando? Não estão tocando? Eu estou trazendo vocês junto comigo para ver tudo, para olhar tudo, sentir tudo, crer em tudo, na esperança de que vocês passem isso aos outros, De que sejam, assim da minha partida, o farol deste mundo, o sal, o tempero desta humanidade. E graças à fidelidade de Deus, do Espírito Santo no coração dos homens, há mais de 2.000 anos, temos a graça de conhecer tudo isso, pelo vigor com que Cristo tem cuidado de sua igreja e para sempre cuidará, pois as forças do inferno jamais prevalecerão contra ela. E graças ao testemunho contínuo destes que não se preocuparam só com o pão, mas com a oferta de seu corpo, de sua vontade, de sua castidade, de seu sangue, de seu suor, de seus atos mais simples da vida, conseguem dar a Deus o que Ele realmente espera. E é por isso que a igreja está aí de pé, refletindo a luz do Cristo e dando ao coração dos homens seu corpo e seu sangue, a palavra de Cristo, a verdadeira doutrina e o conhecimento da verdade que salva, que redime, que encoraja os homens a fazer o mesmo. Por isso, meus irmãos, Jesus então fala, não se preocupem tanto com o prover do físico, mas da alma. O vosso coração tem que estar aqui. Portanto, meus irmãos, se a gente for olhar para a nossa fé, será que a gente vive o mesmo que espera Jesus ou decepcionaríamos Ele neste momento? Talvez a decepção fosse assim, a gente dá a Jesus apenas o interesse. Eu tenho interesse que Jesus me cure, eu tenho interesse que Jesus me faça prosperar, eu tenho interesse nisso, nisso e naquilo. Mas aí eu esqueci também de dar no meu coração, de dar na minha vida, de perceber que a maior graça no relacionamento com Deus é realmente ter algo que justifica a nossa existência. É ter a razão de ser, a razão de viver, é ter propósito firme,
é ter de maneira clara, abundante e feliz a alegria de poder ser conhecido e amado. E de poder amar e conhecer também. Nenhuma outra condição gera isso ao homem. Nenhuma. Nenhuma ética, nenhuma moral, nenhuma democracia, nenhum país, nenhuma nação pode dar para você algo tão perene, tão forte como saber quem você é e saber qual é o seu propósito. Deus faz isso. Né? Então, esses que entendem isso têm uma verdadeira fé e conseguem dispor mais de si. Mas aqueles que estão ainda levedando no fermento de Herodes querem apenas favores e se escandalizam às vezes de ter apenas um pão na mão, enquanto poderiam ter o coração abarroado de graças e de bens, pois todo bem concorre para aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Deus abençoe você, tenha um santo dia.